Salve vestibulando, salve Enemzeiro, professor Heitor Ferreira, iniciando com você, meu aluno, mais uma aula de atualidades com o repertório para a redação. Tema de hoje, os desafios advindos do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Bom, quando a gente começa a pensar nesta ideia de desafios, tá? Nós temos que iniciar a nossa reflexão pensando aí em uma pirâmide etária, tá? Conteúdinho aqui muito abordado em geografia, tá? A pirâmide etária, ela é sempre dividida em duas colunas, homens e mulheres, e ela se fraciona em 3 níveis, tá? Quais são eles? Eu tenho aqui a primeira etapa da pirâmide de jovem, a segunda etapa da pirâmide, chamada de adulta, a terceira parte da pirâmide de idosa. Ah, beleza, professor, beleza. Para a gente pensar nesta fragmentação, eu tenho que entender o quê? Quais categorias se enquadram em cada um destes períodos, certo? De 0 aos 19 anos, nós temos a fundamentação da pirâmide chamada de jovem. Ok, professor? De 20 a 59 anos, adulta. E, obviamente, de 60 anos adiante, a idosa. Beleza, professor? Mas por que você está destacando isso para a gente? Para você começar a entender qual é o cenário do Brasil na contemporaneidade no que tange a essa temática aqui, ó. O aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Tá, beleza, professor. Mas que raio a pirâmide etária vai contribuir para a minha produção discursiva? Vai contribuir muito. Ah, mas por quê, professor? Porque quando eu penso na pirâmide etária do nosso Brasil, tá? Eu tenho que apresentar para você que a nossa atual pirâmide etária é a pirâmide adulta. Beleza, professor? E o que isso significa? A pirâmide adulta, tá? Brasileira, ela é uma pirâmide transitória. Como professor? Aí eu vou demarcar para você. Ela é transitória por 2 grandes motivos. O motivo 1, como característica dos países subdesenvolvidos, eu tenho aqui uma redução dos jovens, tá? É uma característica dos países em desenvolvimento, você vai ter um nascimento, uma natalidade um pouco reduzida e, como consequência disso, nós vamos ter a um médio e longo prazo uma ampliação dos idosos, ou senil, como queiram chamar. Caraca, professor, aí é preocupante, né? Aí é muito preocupante. Ah, mas por quê, professor? Vou te explicar agora, né? A atual conjuntura do Brasil, estando aqui nesta faixa entre 20 e 59 anos, tá? Obviamente é aquela porção populacional que está dentro da PEA, tá? Que você vê muito em geografia. População economicamente ativa, tá? O que a PEA tem de importância para esses desafios advindos do aumento da expectativa de vida dos brasileiros? A PEA, tá? É a porção populacional que, teoricamente, trabalha e gera impostos ao país. Eu posso dizer para você que a população economicamente ativa
é a nossa grande base, é o nosso núcleo, é o que vai garantir aí a nossa força de produção, tá? Essa grande máxima tem esta fundamentação. Você já deve ter ouvido e visto o seu professor de geografia, né, fazendo este desenho aqui, ó. Quando a gente começa a pensar na nossa atual pirâmide etária, tá? Ela é também chamada de pirâmide do as de espada, tá? Pirâmide do as de espada. Atualmente, né, nós temos aqui esta grande faixa dentro da Péia, né? Aqui é a nossa população chamada de jovem, mas que daqui a algum tempo vai estar no núcleo de cima e aí eu vou ter uma inversão da base. Eu vou ter uma pirâmide ao contrário. A tendência é que daqui a alguns anos a gente olhe para o Brasil, tá? Nesta perspectiva aqui. Um afunilamento. Aí a população que anteriormente era jovem passa a ser idosa, né? Esta população jovem se torna adulta e aí eu tenho uma porção de jovem em pequena escala, uma inversão de base. E isso é uma problemática. Por quê, professor? Entenda comigo, meu aluno. Enquanto eu tenho a nossa pirâmide etária no perfil de adulta, ainda está tranquilo, está favorável. Tá? Por quê, professor? Porção populacional que trabalha e gera impostos. Show de bola. Gera lucro ao país. Quando esta população chegar à fase idosa, aí que vai vir a nossa problemática. Qual problemática, professor? Financeira. Como assim, professor? Ó, a aposentadoria. Caramba, professor! Então é por isso que nós já estamos passando por uma reforma? É exatamente por isso. Primeira problemática que você pode trazer para o corpo do seu texto é uma problemática de quesito econômico. O que o Estado tem feito nos últimos anos? Tentando postergar a aposentadoria, criando medidas para retardar a aposentadoria, para que esta população idosa, né, chegue quanto mais longe possível for na sua fase de aposentadoria. Eu, professor Heitor Ferreira, com 31 anos em 2020, já nem penso na possibilidade de aposentar. A minha aposentadoria vai ser o recurso financeiro que eu juntar ao longo dos anos. Eu imagino você aí, meu aluno, com 18, 19 anos, 17. Aposentar para você é utópico. Aliás, é distópico já, né? Não vamos nem colocar como tópico. Cara, é insano, não vai acontecer. Então, primeira problemática, economia. E aí eu posso refletir e eu posso trazer como perspectiva, tá? Como perspectiva, a ideia do liberalismo econômico, tá? Novamente, o liberalismo econômico volta a circundar a nossa fundamentação teórica. Mas por quê, professor? Porque quando eu penso em pirâmide etária, quando eu penso em inversão, pirâmides duais de espada, aí eu tenho que fazer mais um destaque. Todos os países do mundo, quando estão nesta faixa piramidal chamada de adulta, o que os países estão fazendo? Acúmulo de capital. Todos os países que passam por isso daqui tentam ao máximo acumular capital. Mas por quê, professor? Para que, quando chegar a aposentadoria, o Estado consiga reverter isso. Só que no Brasil, atualmente, não é uma realidade. Nós estamos no melhor momento do PE, da nossa população economicamente ativa, porém, contudo, todavia, não está ocorrendo este acúmulo de capital. Como consequência disso, o que está acontecendo? A tendência é que, em um curto espaço de tempo, isso venha a explodir a economia do nosso país. Ok? Deixa eu liberar aí para você bater o print da nossa primeira lousa, tá?
Muita atenção, meu aluno, nestas informações, porque elas são extremamente importantes, tá? Dentro desse contexto, no que tange à economia, certo? No que tange à economia. Ah, mas por quê, professor? Porque nós temos essa orientação base, tá? Simples, orientaçãozinha básica de tudo, tá? Ah, e aí? Este é um primeiro problema para a gente abordar no corpo do meu texto? Sim, este é um primeiro problema, tá? Tem outros, professor? Tem outros. Eu vou destacar para vocês agora, tá? O envelhecimento da população brasileira, além dessa problemática, né, com viés econômico, que eu já destaco para você, desta transição piramidal, né, de pirâmide jovem para adulta e chegando à pirâmide idosa, um debate muito constante, tá, que vem sendo realizado aí sobre o envelhecimento da população brasileira está nas condições de vida da população senil, tá? A população senil é só para falar da população de idosos. E aí, qual problemática a gente pode destacar aqui? Primeira problemática, né? Nós já temos um estatuto do idoso. Aí eu posso destacar as dificuldades de acesso à cultura, que é uma problemática e uma reflexão muito pertinente. Eu posso destacar aqui, né, problemas econômicos, tá? E aí, nestes problemas econômicos, eu quero fazer um adendo à concepção que nós temos de salário mínimo, né? Nós estamos observando uma grande inflação existente no Brasil, porém, contudo, todavia, o salário mínimo e os seus aumentos, respectivamente, não estão equiparados. Então, o problema econômico vai atingir essa população senil de fronte. Mais um tópico. Ó, os cuidados médicos, como a gente bem sabe, né? População senil, né? Via de regra, claro que nós temos exceções, mas via de regra, consome muito medicamento, nem todos eles são fornecidos pelo Estado, tá? E por fim, quando eu penso nessa população senil, tá? É uma problemática constante a violência contra o idoso. Olha quantas problemáticas nós podemos abordar aqui sobre esta temática, tá? É uma temática muito rica, é uma temática muito forte que pode aparecer em provas, inclusive aí em provas de geografia, em provas de sociologia. Olha quantas perspectivas. Primeiro ponto, né? O Estatuto do Idoso, por que ele foi criado? É como o Estatuto da Criança e Adolescente. É criado para tentar amenizar os impactos sobre essa população. Quando eu destaco a dificuldade de acesso à cultura, é uma população que está envelhecendo e muitas vezes não tem o que fazer, tá? Ah, mas o senhorzinho na minha cidade fica jogando dominó na praça. Porra, ele tá jogando dominó na praça porque ele não tem outro tipo de acesso à cultura. Falta isso. Política de integração, tá? Não tem ali, em muitas cidades do Brasil, um grupo de estudo para debater temas com idosos. Eles simplesmente, quando chegam na fase senil da vida, que deveriam curtir, aproveitar a sua velhice de forma bem tranquila, não conseguem porque não tem acesso à cultura.
E um dos problemas do acesso à cultura está aqui, ó, vinculado aos problemas econômicos. Às vezes o cara mora muito mal, o que ele ganha é uma lemada para comer, e aí ele vive uma situação completamente pejorativa. E o Estado não tem o que fazer, a população não tem o que fazer, temos que achar medidas. Cuidados médicos, tá aqui uma grande problemática, né? Atualmente nós temos aí os postos de saúde criando aquelas campanhas de visita e tudo mais, as auxiliares vão até as casas para ver o que está acontecendo, mas infelizmente ainda falta muito e falta muita estrutura para atender estes idosos, muitas vezes que nem conseguem se deslocar até um local de pronto atendimento. E a violência contra o idoso, muito forte no Brasil, tá? Em especial por conta disso aqui, ó. O salário mínimo. Porra, professor, tem gente no Brasil que acaba cometendo violência, trata mal um pai e uma mãe, só mantém em casa por causa do salário mínimo? Tem. Tá? Então, olha quantos problemas a gente consegue vislumbrar nesta perspectiva, tá? Eu posso trazer ali como proposta de intervenção para o meu tema, né, uma política de conscientização ou uma política, né, de educação financeira para preparar o pessoal que está naquela pirâmide etária chamada de jovem, ó, de adulta, para chegar à velhice com uma aposentadoria previamente feita. Então, olha que reflexão. E aí, quando a gente pensa no salário mínimo, né, daqui a alguns anos ele nem vai existir. Então, a tendência cada vez piore mais. Então, abre-se muitas perspectivas para a gente pensar nesta perspectiva do aumento da expectativa de vida dos brasileiros, tá? Mas, infelizmente, a maioria delas são degradantes, tá? Então, comece ali pela ideia da pirâmide etária, eu acho que é o ponto crucial do seu texto. Você pode destacar a ausência de uma estrutura do Estado para dar condições para esta população senil, para essa população idosa, que chegou na última etapa da sua vida, que já serviu por muitos e muitos anos o Estado trabalhando, pagando seus impostos e seus tributos, e, obviamente, dificuldade de acesso à cultura, dificuldade de visitação, tá? Eu nem coloquei aqui, mas também pode ser uma problemática, o abandono, né? O abandono, as famílias que deixam ali a população senil, a população idosa, na onde? No asilo, e não vai mais ver. Acontece com recorrência, professor? Sim. Aí, se ele tiver o salário mínimo, tá? Ok. O asilo vai manter ele ali, mas aí vem os problemas de depressão, a falta da família. Tudo isso vai impactar diretamente esta população. Beleza, meu aluno? Muita atenção e produza um texto de extrema qualidade com esses conceitinhos básicos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!